E aí, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver a revisão, tá? Sobre os artrópodes, um pouquinho de equinoderma e cordados, tá? Então, vamos lá, vamos começar aí a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Bom. E atenção, se... Então, galera, só uma coisa. É muito importante quando a gente vai estudar essa parte de reino animal, a gente tentar entender como ocorre as questões evolutivas, tá? Como que essa comparação evolutiva... Porque, em vez de ficar decorando essa tabela aqui, quer ver? Tá? O ideal é que a gente tente entender isso de uma maneira evolutiva, tá bom? A gente vai ter que saber algumas coisas, isso é óbvio, né? Principalmente para o Enem, para uma prova de primeira fase de UERJ, tá? Mas, assim, o ideal é a gente tentar entender a questão evolutiva e a questão adaptacional. Por exemplo, quando estiver falando de algum animal, tenta imaginar o ambiente em que esse animal vive. Quais são as características que esse ambiente pode ter selecionado ao longo do tempo que propiciou, né, ou que propiciaram a sobrevivência daquele animal no ambiente. Por exemplo, a gente costuma ver que a maioria dos insetos terrestres, eles têm uma pele, um exoesqueleto muito queratinizado. Porque ambiente terrestre proporciona o quê? Perda de água. Então, quanto mais queratinizado foi esse exoesqueleto, menor a perda de água, tá? Quanto mais for, por exemplo, um ambiente terrestre, esse animal precisa de quê? Principalmente de uma fecundação interna, tá? Eu não tenho água para proteger aqueles gametas ou para proteger aqueles embriões ou ovos. Eles precisam de uma fecundação interna, tá? Então, são essas questões, são exemplos de que vocês têm que ter um pouquinho ali de ideia, tá? Então, vamos para a nossa questão aqui, ó. Olha só. Em um jardim, um grupo de estudantes coletou alguns animais para realizar um trabalho de pesquisa. Então, em algum jardim, tá? A gente tem que entender aqui, ó, ambiente terrestre. Vamos ver por onde a questão quer ir, mas a gente já identificou. Cujo objetivo era agrupar os seres vivos capturados de acordo, principalmente, com suas semelhanças anatômicas. Um dos aspectos a ser observado na pesquisa eram as quelíceras, que corresponde ao primeiro par de apêndices articulados localizados na região bucal dos animais e pode ter várias funções, tá? Inocular veneno, rasgar ou triturar alimentos, carregar ovos, cavar buracos. Quelícera como é que eu vou explicar para vocês? É porque se eu falar o animal, eu já estou dando a resposta. Então, tem alguns animais que têm umas quelíceras na frente que fazem assim, para rasgar um alimento, ou fazem dessa maneira aqui para inocular um veneno, tá? Então, vamos lá. Após a coleta, foi possível organizar 2 grupos de animais, cujas características são: grupo 1, 4 pares de patas, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, sem antena e com quelícera. Pô, isso aqui, 4 pares de patas, se vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que eu já posso encaixar isso aqui nos aracnídeos. Não tem antena, corpo dividido em 2 partes e cefalotórax e abdômen, sendo essas 2 partes. O grupo 2, 3 pares de patas, total 6. Cabeça, tórax e abdômen, bem definido. 1 par de antenas, tá? Tem alguns tem mais. E sem quelícera. Então, isso aqui provavelmente é o grupo dos insetos, tá? E aqui, o grupo dos aracnídeos. Beleza? Então, ó, considerando as características descritas dos animais coletados, é correto afirmar que o grupo 1 e 2 são, respectivamente, aracnídeos e insetos. Se fala assim, Mary, por que não crustáceos? Eu posso ser crustáceo com 4 pares de patas? Geralmente, crustáceos têm mais, tá? Mas pode-se também. Sem antena com que ele pode, mas ele falou que em um
jardim. Apesar de eu ter crustáceos, aquele tatuzinho de jardim, ele é um crustáceo, tá? E aí, entra aquela nossa tabelinha, ó. Os aracnídeos, cefalotórax e abdômen, ou que a gente chama de prossoma e opistossoma. 4 pares de patas, um par de quelíceres e um par de pé de palpo, que é o primeiro par, aliás, o segundo par de apêndices dele, que o macho, lembra da minha aula, é maior do que a fêmea, porque ele segura a fêmea com esses pés de palpo. O subfilo, os crustáceos, cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, igual aqui, tá? Vários pares de patas, 2 pares de antenas e um par de mandíbulas. Os hexápodos, que são os insetos. Por que hexápoda? Porque são 3 pares, ou seja, 6 membros, tá? Cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas e um par de mandíbula. Os diplópodes, cabeça e tronco, 2 pares de segmentos por tronco, um par de curtas e um par de mandíbula. Xilópodos, galera, eu esqueci o nome daqueles animais, mas eles são... tem uma carapaça que parece um caranguejo, tem um rabão, assim. É um par de segmento por tronco, um par de longas antenas e um par de mandíbulas. Isso aqui eu mostrei para vocês na aula, tá? Agora eu não estou lembrando o nome do... Chifosura, lembrei. É o chifosura, tá? Eu mostrei para vocês, para ele na aula. Quem tá afim de ver o chifosura, para a aula e vai lá no Google e coloca, tá? Vocês vão lembrar do animal que eu tô falando. Beleza? Então, aqui é a letra C, tá? Bom, próxima questão. Com o objetivo de desenvolver um trabalho interdisciplinar, os professores de biologia e de português fizeram a seguinte proposta aos alunos: descrever um animal imaginário, baseando-se em diversas características vistas nas aulas de zoologia, para utilizá-lo na criação de uma lenda. As descrições de 3 alunos tiveram destaque por possuírem características semelhantes aos animais presentes na natureza, conforme mostra o quadro a seguir. Então, vamos lá. A Joana falou que o animal dela possui alta capacidade de voo, um sistema respiratório baseado em tubos, que possibilita a troca gasosa diretamente com o ar atmosférico, e todas as células corporais, e uma forte armadura que serve de exoesqueleto. Pô, provavelmente já está falando de um inseto, né? O Paulo, um animal marinho, carnívoro, com esqueleto interno, tá? Que tem um sistema que atua na locomoção, na respiração e na captura de alimentos. O que vocês acham que é? Tudo bem que, se eu já falei que o primeiro inseto já tem resposta, mas vamos lá. Marcelo, animal com hábitos noturnos, voa, pode transmitir a raiva e orienta-se por um sistema de ecolocalização. É um mamífero, provavelmente um morcego, tá? E aqui, ó, um animal marinho carnívoro com esqueleto interno que tem um sistema que atua na locomoção, na respiração e na captura de alimentos. Perdão, galera. Segura o Covid aí. Olha só. Então, é o seguinte. O que está dando a resposta para a gente aqui? A gente já tem a resposta, né? Letra A. Mas olha só, por que é um equinoderma? Porque o esqueleto interno dele, a gente sabe que o equinoderma tem um esqueleto de calcário, ele tem função de locomover, que é o sistema ambulacrário, e esse sistema ambulacrário vai fazer o transporte ali de gases respiratórios e vai ajudar na captura de alimentos por causa da movimentação, tá bom? Então, é a letra A. Beleza? Ó, questão 3. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, né? Que a gente tem a fase de ovo, depois esse ovo eclode, vira uma larva, tem um estágio larval, depois essa larva, que pode ser uma lagarta, por exemplo, né? Vamos pensar aqui numa borboleta, tá? Você tem o ovo da borboleta, depois desse ovo eclode uma larva que a gente chama aí de lagarta, tá? Mais conhecido como lagarta.
Depois ela empulpa, ela vira uma pulpazinha, e lá dentro ela vai se transformando em borboleta para atingir a fase adulta dela. Então, todo inseto na fase adulta, ele está sexualmente maduro, tá bom? Aí, os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies, em razão da... Galera, essa questão aqui é muito legal, ó. Em razão da proteção na fase de pulpa, favorecendo a sobrevivência? Não. Produção de muitos ovos, larvas e pulpas, aumentando o número dos adultos? Não sei. Exploração em diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Essa aqui é a melhor resposta, letra C. Por quê? Enquanto ela é larva, ela é lagarta, ela vive num ambiente que ela vive comendo as folhas de uma planta. Quando ela está adulta, sexualmente ativa, ela consegue voar, né? A maioria dos animais conseguem voar e estão competindo por outros recursos. Então, não tem competição de nicho entre as fases da vida de uma mesma espécie. Isso, propiciou assim, um boom dessa classe de animais, tá? Então, seria a letra C. Agora, tá vendo como essa questão aqui é uma questão menos decoreba? É uma questão que faz te pensar evolutivamente? Tá? É uma questão mais baseada, assim, em prova de Enem. Ela não quer te cobrar um conteúdo, ela quer que você pense sobre aquele conteúdo. Tá? Uma questão mais de raciocínio. Tá bom? E aqui, só para a gente relembrar, tá? Lembrando que eu prefiro mais em prova questões de raciocínio, não ficar decorando, né? Mas, só para a gente lembrar o seguinte, são os 3 tipos de desenvolvimento, isso cai no vestibular, tá? O desenvolvimento ametábolo, que você só... A diferença entre as fases de vida é o tamanho. Você já tem ali um inseto que é a traça mesmo, que essa aqui é que come roupa, papel, livros, né? Essa é a traça verdadeira. E a diferença é que ela vai mudando de tamanho ao longo da vida, tá? Ela não tem uma fase de ovo, de larva, não. Aliás, tem a fase de ovo, mas aí nasce já uma traçazinha, só que em tamanho menor. Depois temos o hemimetábolo, que é um gafanhoto. Ele tem um ovo, obviamente, mas ele não tem o estágio de larva. E o estágio dele ali, então, tem o mini gafanhoto, depois a ninfa, que é um gafanhoto jovem, e depois o adulto. A ninfa sempre tem as asas diminuídas e tal. E o holometábolo foi o que a gente falou. Da borboleta, temos mosca, deixa eu ver o que mais. Mariposa, tá? Que é o holometábolo, onde a gente tem a larva, a pupa e o adulto. Tá bom? Bom, outra de desenvolvimento, ó. O desenvolvimento da maior parte das espécies de insetos passa por vários estágios até chegar à fase adulta. Quando finalmente estão aptos à reprodução, este desenvolvimento é um jogo complexo de hormônios. Isso é uma questão da UERJ, tá? A equidizona, que é o hormônio que faz a equidise. Equidise é a mesma coisa que muda, tá? A equidizona promove as mudas, que é equidise. Mas o hormônio juvenil impede que o inseto perca suas características de larva, tá? Com o tempo, a quantidade desse hormônio diminui e o inseto chega à fase adulta. Então, a gente tem uma noção aqui de que a equidizona, até o estágio larval dele, ela é em grande quantidade. Para ele chegar à fase adulta, o que tem que acontecer com o hormônio equidizona? Diminuir, tá? Então, a gente tem aqui, ó, hormônio juvenil, equidizona, hormônio juvenil, equidizona, hormônio juvenil, equidizona, hormônio juvenil, equidizona, até virar aqui o besouro. O besouro também é um holometábolo, vocês podem ver. Cientistas descobriram que algumas árvores produzem um composto químico muito semelhante ao hormônio juvenil dos insetos. A vantagem de uma árvore, olha só que questão evolutiva muito legal,
que produz uma substância que funcione como hormônio juvenil é que a larva do inseto, ao se alimentar da planta, ingere esse hormônio e vive sem se reproduzir, pois nunca chega à fase adulta. Tá? Por quê? O hormônio juvenil, ele impede que o inseto perca as características de larva. Então, sempre que você tiver aqui o hormônio juvenil, ele vai estar nas características de larva. Então, esse vai evitar com que esse inseto se reproduza, porque ele só se reproduz na fase adulta. Então, letra A. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, para a gente relembrar o crescimento. Lembrando que, como que é o crescimento dos artrópodes? É o número 2, que é onde você tem um crescimento, 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 o exoesqueleto se tornou pequeno, muda. Crescimento, 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 muda, crescimento. E assim por diante. Como que é o crescimento de, por exemplo, nós que temos um endoesqueleto, somos vertebrados? Assim. Tá bom? Vamos lá, galera. Ó, observe a figura e responda as questões abaixo, tá? Essa figura aqui é do Arco do Triunfo de Paris, que é mais ou menos assim, é um marco lá da cidade, né? E em que a cidade foi crescendo de maneira organizada em volta dele, tá? E isso depois da Belle Époque, que você teve um embelezamento desses grandes centros, né? Porque até então era tudo uma confusão danada, né? Então, vamos lá. A figura lembra o sistema hidrovascular ou ambulacral do equinoderma. Nossa, que comparação. Está comparando ele com a estrela do mar, tá, gente? Esse sistema atua na locomoção, respiração, captura do alimento e como órgão sensorial. Mesma coisa que aquela questão lá atrás falava, né? Constituindo um conjunto de canais no interior do corpo e de prolongamentos tubulares. Os pés ambulacrais que se projetam para fora através de poros, com relação às principais características da classe dos equinodermas, assinale a alternativa correta. Então, ele utilizou essa imagem, mas ele quer saber as características que estarão mais corretas quando a gente fala de equinodermas, tá? Então, olha só. Letra A. As estrelas do mar apresentam 5 braços ramificados e flexíveis. Ramificado depende, às vezes apresentam mais de 5 braços. Com a boca e o ânus localizado na região oposta ao substrato? Não, a boca e o ânus, a boca dela é para baixo. Não é na região oposta, não. O ânus que é. Letra B. As serpentes do mar possuem 5 braços finos e flexíveis? Aí sim. Separados uns dos outros e ligados de um disco central. Com a boca localizada na região voltada para o substrato. Correto? Tá? Letra B. Cadê minha caneta ao contrário? Letra B. Vamos só ver as outras. Os lírios do mar possuem 5 braços, boca e os pés ambulacrais localizados na região do substrato. E com ânus na região superior. Então, os lírios do mar, eles possuem ânus próximo à boca, tá? Os ouriços do mar, desprovidos de braços, diferem do padrão do filo, com a boca localizada em uma das extremidades do corpo, rodeada de tentáculos, e o ânus na região oposta. Então, eles não são diferenciados do filo, não, tá? Os pepinos do mar é que são. Os pepinos do mar têm a boca localizada na região voltada para o substrato, a boca deles é anterior, é na frente, e o ânus na região posterior. E os pés ambulacrares, não tem pés ambulacrares, distribuídos por todo o corpo, tá? Então, letra B. Vamos lá. O esquema representa, de maneira bastante simplificada, uma das possíveis hipóteses de relação e parentesco entre grupos animais, assinalados pelo nome comum de alguns dos seus representantes. Na base do esquema, a característica que une todos e um mesmo grupo é a deuterostomia. Então, só relembrando, os deuterostomados são animais que na fase embrionária, né, o tubo digestório, primeiro ele vai dar origem ao ânus e depois à boca, diferentemente dos animais que vieram antes dos deuterostomados, que
Primeiro, o tubo digestório origina a boca e depois o ânus, tá? Que são os protoestomatos. Então, vamos lá. Identifique quais seriam as características 1, 2, 3, 4 e 5 que justificariam os respectivos grupos. Então, a gente tem ali, ó, cordados e equinodermos, porque são os únicos filos que são deuterostomados, tá? Então, vamos lá. A estrela do mar ali vai ficar isolada. O 1 pode ser o quê? Vamos ver ali, tainha, sapo, tamanduá, crocodilo, tico-tico. Temos que ver, né? Presença de que isso? A partir dele, todo mundo passa a ter, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar ali. Pode ser notocorda? Pode. Pode ser escama? Para tainha, pode. Mas, assim, o tamanduá, difícil, né? Vamos analisar. O 2 pode ser pulmão? Pode ser encéfalo? Pode ser 4 membros locomotores? Pode. Pode ser... pulmão, já falei. Pode ser encéfalo? Então, a tainha já tem encéfalo, tá? Então, já pode excluir a letra B aí. O 3 pode ser saco amniótico? Pode ser o âmnio? E o crocodilo, tá? Pode ser pulmão? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vamos para o 4. Tamanduá. É só em relação ao mamífero, tá? Característica que o mamífero tem ali. Vamos ver. Glândulas mamárias, tá? 4 e 5. Ó, então, número 4 tem que ser glândulas mamárias, que é pulmão, ó, ventrículo subdividido em 2 câmeras? Não, são 4. Então, vamos excluir letra C. Letra C que já está errada. São 4 câmeras, tá? Pode ser glândulas mamárias? Pode. O 5 pode ser pena? Não, porque crocodilo não tem pena. Então, exclui também. Então, excluímos esse, tá? O 5 pode ser escama? Não, porque tico-tico não tem escama, tá? Então, ficamos aqui 4 glândulas mamárias, tá? E só. E aqui ventrículo também não. E o 4, pelo? Pode ser. Tá? 5, ovo com casca? Pode ser. 5, âmnio? Não. Tá? Bom, já sabemos qual é a resposta, né? Então, vamos lá. Número 1, notocorda. Número 2, pulmão. Número 3, âmnio. Mas eles falam assim, Mary, no ovo tem âmnio? Tem. Tá? Aqui, 4, pelo, né? Que era nosso concorrente aqui das glândulas mamárias. E o 5, ovo com casca. Tá? Então, letra A. Tá bom? Olha só. A árvore filogenética abaixo mostra características de alguns animais que compartilham com os seus ancestrais e outras características que diferem das dos seus ancestrais. Então, a gente aqui, ó, o anfioxo, a lampreia, a perca, que é um peixe, sapo, tartaruga e leopardo. Aí tem algumas presenças aqui. Provavelmente eles querem a característica P e C, ó. As características P e C são, respectivamente, vamos lá, galera. Queratina. Queratina é daqui? Bom, começa a ter escama, lampreia não tem. Vamos lá. Coluna vertebral, aqui, sim. Mandíbula articulada, aqui, sim. Tô aqui para baixo, todo mundo tem mandíbula articulada, tá? Lampreia não tem mandíbula articulada. Vamos lá. 3 folhetos embrionários e coração com 3 cavidades. O anfioxo também tem 3 folhetos embrionários.
que ele estaria longe, né? E coração com 3 cavidades? Não, porque aqui, coração com 2 cavidades. Tá? Então, a gente está em dúvida ali na B. Coração dupla, o que? Dupla? Não, porque aqui é simples, circulação simples do peixe, tá? Então, o que não pode ser. Isso aqui não pode ser o quê? Vamos ver a D. Mandíbula articulada. Aqui, lampreia não tem mandíbula articulada. Presença de celoma e coluna vertebral. Presença de celoma, anfíoxo tem celoma. Não acontece, não surge na lampreia, não. Então, aqui temos letra B, tá? Coluna vertebral e mandíbula articulada. Tranquilo? Porque a lampreia não tem mandíbula. Ó, o Pantanal mato-grossense possui fauna e flora muito exuberantes. Suas belezas naturais são um forte atrativo para o turismo ecológico. Assim, um grupo de estudantes fascinados pela diversidade dos animais encontrados nessa região fez as seguintes anotações. Existem muitas espécies de mamíferos, como, por exemplo, onça-pintada, jaguatiricas e tamanduás. Possui grande diversidade de aves, como, por exemplo, garça, colheiros, tucano, emas e jaburus. Há muitas espécies de peixes, entre os quais destacam os pintados, os dourados, pacus e surubins. Entre os répteis, há o jacaré do Pantanal, sucuris e lagartos. Considerando os animais observados pelos alunos, é correto afirmar que os répteis citados acima são vertebrados? Sim. Pulmonados? Sim. Peçonhentos? Nem todos. Tá? E a sucuri também não é peçonhento, né? As aves e os peixes possuem sexos separados e apresentam fecundação interna. Ave, fecundação externa. Peixe, sim. Ave é interna. Os mamíferos possuem coração com 3 cavidades. Não, coração com 4 cavidades. E por isso os movimentos são lentos. Não. Os répteis e os peixes possuem grande habilidade de nadar, pois apresentam respiração branquial. Réptil é respiração que é pulmonar. Os mamíferos são endotérmicos, pois controlam a temperatura corporal por meio do próprio metabolismo. Letra E. Tranquilo, galera? Então, letra E. Aqui, ó. Árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família hominídeo, da qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. É só para vocês terem uma noção de que o homem não surge do chimpanzé, tá? Isso aqui vem, ó, a orangotango, gorila, o homem foi para um lado e o chimpanzé para o outro. E aqui a gente tem chimpanzé e bonobos, tá? Considerando, as ilustrações representam da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e. Então, a gente tem que aqui considerar a maior proximidade, tá? Então, considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética encontrada entre os seres humanos e chimpanzés e bonobos, tá? Que é onde tem a maior proximidade aqui. Tá bom, galera? Então, aqui, ó, chimpanzé e bonobo, letra D. Tá bom? Então, é isso, a gente fica por aqui. Lembrando que essa revisão são de conteúdos, como eu sempre falo, os conteúdos que têm uma possibilidade de cair na avaliação de vocês. Tá bom? Então, grande beijo para todo mundo, tá? E até a nossa próxima aula. Beijo!